Fala, investidor, tudo bem? Meu nome é Marcelo Abud, para quem não me conhece, eu sou gestor de investimentos. E você seja bem-vindo ao Carta Falada Podcast. É nosso programa semanal que é destinado aos nossos investidores e que a gente disponibiliza aqui no YouTube para quem agregar valor. Estou aqui com o meu co-host, o Tiagão, como sempre. E aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Marcelo, tudo jóia? Beleza? Vamos aí para Tia- mais um episódio aí, né, Marcelão? Ah, com certeza. O Tiagão aqui é o meu co-host, trabalha aqui na operação e me ajuda a trazer aí as provocações que o pessoal, as dúvidas que o pessoal vem trazendo para ele, que ele vê no dia a dia dele aí que o pessoal tem. Ele ajuda aqui com algumas provocações. E a ideia hoje aqui é falar sobre, dar um overview de mercado, né, Thiago? Falar das notícias que estão aí em alta no mercado, né, dos tópicos em alta. Falar um pouco também das carteiras dos nossos clientes, né, os ativos aí que estão com uma boa performance. E é isso. Algum comentário extra aí, Tiagão, de começo? Não, nenhum não, Marcelo, é mais só acrescentando aí, né? Na Aham. verdade, só é importante, né, a gente fazer esses overviews aqui, né? Porque pelo menos dá um panorama um pouco maior aí, como é que a gente está enxergando o mercado, né? Uhum. E isso com certeza ajuda aí bastante as pessoas, né, a entender até mesmo as nossas estratégias, um pouco para Uhum. onde que a gente está olhando, como que a gente está interpretando algumas coisas aí, né? É isso aí, Tiagão. Então vamos lá, vamos começar, cara. Você tem alguma provocação aí para puxar? Algum dado aí? Você quer que eu comece? Ah, Marcelão, pode começar aí, cara. Eu acho que você separou algumas notícias aí, a gente pode Aham. começar aí comentando em cima delas aí, né? Acho que é um bom início É. aí. Vou dar uma resumida então do que a gente tem aqui pela frente, né, pessoal? A gente está em temporada de resultados, e isso implica que a gente tem bastante notícias sobre os resultados das empresas, né? E é um indicativo aí, né, de como foi nossa economia no primeiro trimestre. Então, temos outras notícias como taxas de juros, né, que tiveram nesse meio tempo, desde o último overview, né, Thiago? Sim. Tivemos taxa de juros aqui, notícias lá sobre taxa de juros dos Estados Unidos também. Ah, e é um pouco disso que a gente vai olhar aqui. Vou compartilhar a tela aqui já então, Tiagão. E. Opa! E mostrar para o pessoal ah, um pouco do que a gente separou aqui. Olha lá. Tiagão, primeira notícia que eu trouxe aqui, tá? Acho que está muito em pauta aí, em alta, né? Os dividendos da Petrobras, né, Thiago? Ah, com certeza. Boas notícias, né, Marcelão? Para quem é acionista, boas notícias, né, ô Thiago? Com certeza, muitos fundos aí também de investimento pegando esse movimento, né? E o que é interessante aqui, Thiago, é que em poucos momentos, tá, da história a gente vai ter oportunidades como essa, tá? Do quê? De uma Petrobras da vida aí, ela se pagar praticamente o investimento que investiu nela há uns 12 meses atrás, por exemplo, tá? Hoje ela estaria se pagando em 2, 3 anos, em 3 anos aí, só com dividendos, tá, Thiago? Então, se você ainda considerar o reinvestimento desses dividendos, acho que até mais rápido do que esses 3 anos aí, um pouquinho mais rápido. Então, isso é muito interessante, né? Então, basicamente aí, então, Marcelo, tá dizendo que quem entrou ali em Petrobras ali, né, na época ali do início lá da pandemia e tudo mais, hoje, vamos dizer assim, já tá aí praticamente, já se pagou aí o Com investimento dividendos, aí. com certeza, com certeza. E o interessante, Thiago, é o seguinte, né? O- Hoje, o resultado atual da Petrobras, o dividendo que ela paga hoje, não é relativo ao resultado atual, né? Acho que por motivos óbvios, né? Que a empresa ela dá lucro, ela não vai logo distribuir esse lucro, né? Ela vê se existe uma consistência, né?
e 12 meses depois, ela acaba aí distribuindo parte desse lucro como dividendo, né? Então, o dividendo esperado agora para o primeiro trimestre de 2022, Thiago, está em linha ainda com o lucro, né, do resultado anterior do primeiro trimestre de 2021. O que você está me falando, Marcelo? Eu estou falando que os dividendos tendem a aumentar, então, tá? Porque a gente teve o preço, né, do barril de petróleo aí, do Brent, que é a referência para Petrobras, subindo aí, talvez estava na casa dos $70 aí na época, no primeiro trimestre do ano passado. Eu não lembro exatamente, tá, Thiago? Posso até abrir aqui para nós. Mas hoje a gente tem um petróleo aí na casa dos $100, já é 35% maior o valor. Ou seja, vem coisa boa aí no futuro ainda, né? O período que você falou do petróleo, aí que você tá na dúvida aí de qual foi, ô Marcelo? Começo de 21, Thiago. Começo de 21. Tava na faixa de $53 aí, mais ou menos. Mas é que o dólar tava um pouquinho 55. alto também, né? Tem duas componentes, o dólar e o petróleo, né? Mas, enfim, os resultados aí tendem a ser muito fortes. Aqui eles estão falando assim, para esse trimestre, de 7% de dividend yield, né? Só num trimestre. Que é, de novo, referente. 6 bi de dólares referente ao lucro do primeiro. Tá falando aqui, né? Do primeiro trimestre de 2021. E o interessante, Thiago, é que nesse período de 2022 agora, no primeiro tri de 2022, o EBITDA foi de 15 bi, tá? Ou seja, a geração de caixa foi maior do que no período, né? Obviamente pelos preços que a gente acabou de citar, né? Pelo motivo dos preços do barril de petróleo. Ou seja, é esperado que... A Petrobras está muito barata, se a gente for olhar essa questão do dividendo, né? O fluxo de dividendo. Que o que deixa ela barata aí, né, Thiago? É um pouco do risco político, de controle de preços, enfim, de politizar aí também... desde o board até a gerência aí, né? Até todos os níveis, enfim, dessa empresa que a gente está falando aqui, que o Estado ele tinha mais poderes para mexer dentro dela no passado, né, Thiago? E acabou virando ali um cabide de emprego, e era uma empresa que não desempenhava o que tinha que desempenhar, né? E hoje, enfim, esse risco volta a assombrar aí um pouco o futuro dela, mas confiando aí nas instituições aqui do Brasil, Thiago, e olhando aí para os fluxos de caixa futuro e para todos esses dividendos, com certeza aí ela é uma empresa para ficar de olho, né? Já que a gente não vai dar recomendação aqui, porque, de novo, existem muitos riscos aqui, pessoal, do barril de petróleo voltar, do dólar, enfim, de tudo que a gente já citou, né? Sim. Beleza, Thiagão? Beleza. E o que eu acho legal aí, Marcelo, nisso tudo é o que você falou da questão do que aconteceu lá atrás, né? Então, isso mostra, mais uma vez, né? Reforça esse momento, né? Então, como não dá pra gente voltar no passado aí, né? Mas realmente a gente tem que olhar para o passado para a gente aprender da forma como que a gente vai agir daqui para frente, né? Então, realmente, a gente ficar de olho na Petrobras. Aí você estava falando até de algumas, como é que era antigamente, né? Tinha uma interferência do governo um pouco maior. Aí eu abri o gráfico aqui, estava dando uma olhada. Eu lembro de um episódio aqui que teve no final de fevereiro do ano passado, né? Onde o governo ele chegou meio que a Tirou o Castelo entender para o Branco. mercado, né, que estaria interferindo ali nos preços, né, praticados pela Petrobras, tá? Eu lembro que isso o mercado não recebeu muito bem. Aí a cotação, né, da Petrobras estava lá na casa aí dos R$ 21 por aí. Eu lembro que caiu lá para casa dos 15, 16 reais. Foi uma queda grande. Mas desde essa época até o preço de hoje, a gente já está falando aí de um ganho aí, né, de mais de 90%. Isso sem contar os dividendos, né?
Quer dizer, realmente assim, como que eu interpreto isso, né? E seguindo até a sua linha. Eu vejo que realmente o mercado entendeu que o governo não tem, né, a princípio, eu vou colocar assim, né, a intenção de interferir, né, aí na gerência, né, nas diretrizes aí da empresa, né, da Petrobras, e isso se reflete aí, né, nos resultados, tudo mais, e na forma como o mercado vem precificando aí a empresa, né? Thiago, e eu acho que daí até entra teve esse momento aí peculiar da entrada do Silvio Luna, né? Ou do Luna e Silva, eu sempre confundo o nome dele, eu troco. Que saiu o Castelo Branco, que era um antigo CEO, que o mercado tinha um apreço assim grande por ele. Eu acho que ele tinha um apreço do time também, tá? Ali de dentro. E o mercado deu essa tremida, né? Mas eu acho que a ideia e o que vai funcionar para a Petrobras aqui, Thiago, é o seguinte: a gente precisa, a gente já sabe todos os problemas que controle de preço podem trazer, né? Então a gente precisa de uma solução que, beleza, é uma empresa que é do governo e que serve ao povo brasileiro, né? Então a gente precisa de alguma solução para. E aí eu acho que, voltando a falar nisso, né, Tiago? A gente acabou falando isso em outros episódios, que é uma. Como que a gente consegue ter o meio termo aí entre ah, subir os preços de maneira moderada, tá? Enfim, não pressionar tanto a nossa economia com o preço de combustível tão grande assim, né? Eu acho que a maneira, se existe alguma possibilidade, tá? De um colchão que possa pagar, tá? Porque a Petrobras ela não vai abrir mão de vender o combustível no preço de mercado, né? Então, Claro. acho que existe hoje o projeto que faz mais sentido é a criação desse fundo, que seriam pega parte dos lucros da Petrobras, né, que vão para o governo já, e vai criando-se um fundo, né, de absorção de preços, onde, em alguns momentos, o governo pode abrir mão dos investimentos desse fundo, né, para subsidiar uma parte do combustível vendido. Então, no final das contas, o dinheiro sairia do governo, né, e não da Petrobras, não dos acionistas, e isso acho que traz uma legitimidade aqui que é importante para o nosso mercado, né, Thiago? Do quê? De você ser dono de uma empresa, né? Que é uma empresa que tem ali os objetivos de buscar lucros, né? Então tá no estatuto da empresa, e distribuir esses lucros para os seus acionistas, né? Continuar servindo o papel dela, né? Então, dentro da regulamentação, né? Assim, eu tenho algumas opiniões quanto a isso, né? Até um pouco diferente, mas isso daí talvez pode ficar para um outro episódio aí, Marcelo, Uhum. porque eu me preocupo, cara. Eu acho que qualquer tipo de controle de preço, sendo ele legitimado ou não, né? Sei lá, vamos dizer assim, eu acho isso muito perigoso para a economia, né? Eu Quando a gente vai não vejo isso falar com que bons não é olhos, não. controle de preço daí, né, Thiago? É subsídio, daí o subsídio é um gasto do governo, tá? E daí não é de forma generalizada, né? Então é como se o governo falasse: tá bom, hoje eu tenho mais dinheiro aqui porque eu não investi nisso, então agora eu estou destinando dinheiro para isso, tá? Fluxo de caixa direto. Um pouco Então, a disso. minha preocupação tá em quem administra esse subsídio aí. É só Daí isso. tá, a gente tem que ir pra urna aí Thiago, na verdade, quando a gente está falando de tudo isso, né, dessa nova regulamentação da Petrobras, que traz essa robustez hoje, né, para a empresa ter bons resultados e ser resiliente, e ter um valor de mercado que ela merece ter, é que a gente foram medidas, né, que passaram pelo Congresso, pelo Senado, tá? Então, eu acho que o pessoal foca muito no presidente que vai eleger, né? E esquece de selecionar essas outras figuras que são muito importantes, porque eles que vão acabar legislando ali, né? E falando o que pode fazer ou não.
Então, as regras do jogo podem mudar conforme esse pessoal aí também, né? Com certeza. Então, fica um pouco aí do alerta aí pro pessoal, botar gente boa aí em todas as camadas, né, do, do- das eleições Política, aí, todo né? do seu voto, né? Você Claro. buscar pessoas que buscam, né? Se você está inserido na economia, pessoal, assistencialismo do governo não dura por muito tempo, vídeo Venezuela, né? Ficar imprimindo cheque, mandando resumo, né? Então, vota bem, vota em pessoas que vão prezar por um bom funcionamento da economia. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, né, Thiago? Então, a gente Verdade. precisa... a gente é um país emergente, ainda tem muita pobreza aqui, tem muita falta de infraestrutura, de saneamento básico. Então, tem gente que precisa, sim, de assistencialismo, ah, mas isso não pode ser feito como política, né, pública, enfim, enriquecimento de imagem de um político, né, sendo bem direto. E, sei lá, vídeo hoje que tem quadrinho do Maduro na Venezuela, né? Porque eu acho que eles precisam de alguma maneira conseguir fazer o marketing, né? Então, pessoal, fica aí meu alerta, tá? Não, mas é um alerta importante aí, Marcelo. Sem dúvida. Porque o pessoal foca muito no presidente, né, Thiago? E Ah, esquece que mas o Brasil mas eu acho que isso daí, Marcelo, faz parte do amadurecimento político, né, da população, né? Acho que de um tempo para cá, o brasileiro, né, a gente aprendeu a falar de política. Na verdade, a gente está aprendendo a falar, né? Uhum. A gente começou a observar mais a classe política. E eu acho que agora a gente realmente precisa ampliar isso, né? Como você bem falou, entender que a política no país ela não é feita apenas por uma pessoa que é o presidente, mas sim pela soma de todos os poderes ali, né? Que a nossa Constituição institui, né? Então E a hoje gente tem precisa estar de olho em bastante tudo poder, que isso. é novidade aí, pessoal, STF, né, Thiago? Exato, é aquela coisa, né? Até Questionar o seu presidenciável, inclusive, de quem que ele pretende colocar lá, né? exato, exatamente. Então a gente Cobrar, e assim, cobrar, né? Cobrar. a gente realmente precisa dar mais atenção a essas outras esferas que não o presidente, né? A gente precisa entender realmente quem são os deputados, o que eles fazem, quem são os senadores, quais são as suas responsabilidades, porque na verdade é dali que começa muita coisa, né? Então, Você vê que e não tem tudo que como falar começa de ali, economia, né, Thiago, aqui no Brasil, sem acabar passando um pouco pela política, né? Se a gente fosse falar puramente das empresas, daí a gente poderia sair um pouco desse âmbito, né? Mas, falando de economia como um todo, a gente acaba caindo aí. com certeza. Vamos voltar aqui, Thiagão, batendo umas notícias aqui? Bora lá, bora lá. Bora lá. Tá aqui. Agora eu minimizei certo, é que você não viu. Da outra vez eu mostrei teu quarto inteiro aí, Thiagão. Que beleza. Deu pra ver a gata dormindo aqui no sofá aqui? Deu, Ah, deu, então, deu. Foi bacana. é ESG, né? ESG, Thiagão. Pet friendly. Isso aí. Tiagão, cara, eu acho que. E daí, assim, hoje a gente tem essa notícia de lockdown na China, né? Aham. Trazendo. Vamos falar de inflação, pessoal. Hoje a gente tem lockdown na China aí, assombrando novamente, ou na verdade não é novamente, né? É dando mais um chute, eu acho, na cadeia de suprimento, que já estava assim praticamente de quatro, né, o Thiago? Ainda mais com agora, quando foi afetado os fertilizantes, gás natural na Europa, agora a China vai lá e acaba fechando as suas cidades portuárias também, né, principalmente, que, e que impacta aí a cadeia de suprimento globalmente, né? Então, o que isso... que isso... Pensa assim, né? Você vende pão, né? Daí você vai comprar trigo, o trigo tá caro porque tem pouco trigo pro cara. O produtor de trigo já tem pouco trigo, né?
E daí ele vai vender o trigo para você mais caro. E daí você vai comprar menos trigo, vai fazer menos pão e vai vender o seu pão mais caro. Ou seja, é um impacto na cadeia de suprimentos, né? Então pensa isso de uma forma generalizada. Então aqui a gente está vendo Embraer com dificuldade de conseguir peça para produção, né? O que mais tem de interessante aqui? Bom, falando aqui daí de inflação, né, ainda, né, Thiago? Endividamento das famílias batendo recorde, tá? E isso, assim, com certeza, muito por causa da inflação, né? A gente tem combustível nas alturas, proteína, né? A carne, principalmente, aí tá com preço muito elevado, né, Thiago? A gente já falou disso também. Eu acho que isso tudo contribui, né, Thiago? Não sei como que tá o teu custo de vida aí, Thiagão, mas o meu aumentou, viu? Ah, com certeza. Só para saber disso é só ir dar um pulinho no mercado ali que a gente já percebe isso já, cara. Percebe rapidinho, né? Pois é, cara. A Então, você vê assim, gente. o endividamento batendo recorde, né, Thiago? Cara. Isso mostra um certo aquecimento, tá? Da economia também, né? Não deixa de ser uma economia aquecida, tá? Mas falando de ciclo de mercado, né? Eu acho que o pessoal já ouviu falar, né, Thiago? O que é o ciclo de mercado? O ciclo de mercado, ciclo de alta todo mundo conhece, né? Economia indo Uhum. bem. E o que é o ciclo de baixa? Justamente uma economia indo bem, o endividamento começa a crescer, né? E daí, por algum motivo, você começa a ter choques na cadeia produtiva. é, Enfim, a inadimplência começa a crescer. Um deixa de pagar o outro aqui, o outro banco deixa de pagar outro banco, que deixa de dar o financiamento, que deixa de te pagar. Enfim, e isso tudo a gente acaba tendo aí um choque bem grande na economia e que a gente tem o ciclo de baixa, né? A parte do ciclo É. que é a pernada de baixa. Tá? Então ela vem justamente de uma crise de crédito, tá, Thiago? Toda crise financeira, Thiago, ela vem primeiro, ela é precedida por uma crise no mercado de crédito, onde essas inadimplências elas causam um efeito aí em cadeia, né? Acho que o pessoal já ouviu falar um pouco disso. O que eu vejo, né? Eu não sei se a minha interpretação ela tá correta, tá, Marcelo? Mas Uhum. a gente parar para pensar, a gente veio aí, né, recente aí da crise aí do Covid, onde realmente foi dado muito crédito para as pessoas continuarem, Também. né, para a vida continuar, certo? E agora a economia, vamos dizer assim, está retomando, tudo mais, a gente vê, né, aquilo que a gente chama aí de vida normal voltando aí, e a própria economia, né, respondendo dessa maneira. Mas aí a gente já começa a ver, né, como você até mencionou aí na questão lá da China, que está acontecendo. Até eu estava vendo aqui uma notícia sobre o congestionamento de navios que está tendo lá no porto de Xangai. Está fechado lá, né? Uhum. E isso vai também causar, vamos dizer assim, vai empurrar ainda mais essa questão da inflação, né? Sim. E pelo que você está falando, isso tem um impacto também, né, no endividamento das pessoas, né? E isso vindo uma crise recente, né, por estar muito próximo, isso significa que a gente está aí brincando na beira do abismo aí, Marcelão? Tiagão, eu posso trazer uma outra notícia aqui para falar um pouco disso, cara? Porque a gente Com está falando certeza. de crise, né? E eu acho que você acompanha bastante economistas aí da escola austríaca, né, Thiago? Pouco. E eles pintam aí uma crise, né? Mas uma crise de origem financeira, né? Não da pandemia, que obviamente pegou todo mundo de surpresa. Eles pintam uma crise que não veio ainda, né? É, Só que bom, eu acho que a gente pode estar entrando. Mas voltando a falar em tópicos que a gente já abordou também sobre essa dificuldade de inflação, desse momento peculiar da economia, né? Que o Brasil, por ser um grande produtor de commodities, pode ser um coringa aí, cara, né? Nesse momento da economia. Então, vou trazer aqui a notícia, que é o seguinte, Tiagão. Acho que essa daqui assustou muita gente, né? Pra quem ainda mais que quando pega de surpresa.
que é a questão do PIB nos Estados Unidos, né, Thiago? Com certeza. Que é o quê, então, Thiago? A gente tinha uma inflação alta, né, nos Estados Unidos, assim como a nossa aqui, e um governo pressionado por começar a subir a taxa de juros. Tiago, o governo mal começou, né, a subir a taxa de juros lá nos Estados Unidos e sai um resultado de uma contração da economia. Isso aqui é um sinal vermelho forte assim para muita gente, tá? Por quê? Né? Porque com a inflação alta e com uma contração da economia ou ou o crescimento da economia de lado, a gente tem a tal da estagflação lá também, que ela é muito ruim, né, o Thiago? E quando a gente tem aí uma contração por muitos meses da economia, a gente vai entrar numa crise. Por quê, Thiago? Porque pensa assim, a economia, se ela começar a desaquecer por lá, né? A gente acabou de falar do mercado de crédito. As empresas começam a ter dificuldade, porque elas têm menos demanda, né? Elas estão gerando menos resultado, elas têm mais dificuldade para pagar, né? Para arcar com suas dívidas, né? E pensa que no meio de tudo isso, ô Tiagão, o governo lá está subindo juros. Ou seja, esse endividamento das empresas também cresce, né? A gente já falou um pouco disso também em outros episódios. E isso eu acho que é um alerta, né, ô Thiago? Assim, se a inflação lá continuar alta, tá? Muito pelo preço do combustível lá também, eles não fugiram, tá, Thiago? Ninguém no mundo fugiu, né, da inflação, dado por esse ciclo de commodity que a gente fala. Então, se isso começar a se repetir por alguns meses, né, a gente pode sim entrar aí num momento bem peculiar, né? Então, até passando as notícias aqui, a gente falou do lockdown, né, da China, gerar mais inflação, a gente acabou de falar por quê, né? Que outra coisa? Bom, é isso. Sobre inflação, né, ô Thiago? Sobre inflação, a gente tem um pouco disso aí, tá? Que é essa peculiaridade aí, enfim, um momento aí que os governos estão tendo que subir os juros, tá? E a inflação muito alta ainda, mesmo com os juros subindo, a inflação continua alta. E as economias aí começando, obviamente, por causa dessa inflação alta, por causa desse baque na cadeia de suprimentos, elas começam a ter uma contração aí da sua economia, né? E daí falando de Brasil, de novo, que a gente está... Acho que como a gente é um grande produtor dessas commodities que causam essa inflação, né, Thiago? A gente está um pouco vacinado a isso tudo, tá? Mas, de novo, a economia ela é toda amarrada, né? Toda crise a gente vai ter vencedores e perdedores, né? No começo todo mundo perde, mas no final algumas pessoas acabam sendo vencedoras. Eu acho que o conceito de perder no começo é o que a gente está passando, né? O momento de inflacionário que a gente está passando aqui. Mas aos poucos os resultados dessas empresas, do nosso agronegócio, de Vale do Rio Doce, das grandes exportadoras aqui do Brasil, começam a trazer esses investimentos aqui para o nosso país de novo, né? Então, é um pouco disso aí que eu tenho para falar de inflação, né? Então, é um momento, ele é sim peculiar, mas o Brasil tem tudo para sair assim, vencedor disso tudo. E uma grande ressalva é que não podemos, mesmo com isso tudo acontecendo, não podemos deixar enfim, de olhar para investimentos lá fora, né? A gente tem o índice do dólar aí batendo as máximas, né? Muito por causa dessas questão de guerra, enfim, esse momento todo, né? E é isso, Thiago. Então, olhar para o Brasil com carinho e não ter medo de estar investido, né? Mas também não deixar não abrir mão de ter bons investimentos em dólar aí.
Eu penso assim, né, Marcelo, nesses os momentos, né, que a gente acaba passando aí, né, na economia, esses Uhum. ciclos, né, que vem acontecendo, isso, para mim, isso mostra cada vez mais a importância, né, de realmente ter aí uma atenção grande, né, a esses movimentos, né, ter um olhar mais crítico, ter uma opinião, né, ali um pouco mais profunda, né, nos assuntos, porque realmente, né, se a gente fica acompanhando aí as notícias, né, aí o pessoal aí no YouTube, no Twitter aí, cara, você imagina que você tá à beira do apocalipse, né? O negócio tá. Você fica com muito Então medo, né? acho que a gente tem que ter moderação, né? Quando se trata de investimento, né? Se trata do nosso dinheiro, a gente tem que ser o mais moderado possível para a gente não comprar barulho, né? Como eu sempre falo aqui, né? Então, aí eu reforço aqui, né? A importância de ter aí, né? Um gestor olhando aí para a carteira, não tendo ali o emocional ali, né? Que sendo abalado ali de alguma maneira, né? Eu acho que isso daí ajuda bastante, porque se lê as notícias, que nessa notícia do resultado aí, né, do PIB americano, realmente, cara, você vê o Twitter aí, para quem gosta de acompanhar, a galera tá enlouquecida, né? Então, Uhum. poxa, mas a gente tem que ver, né? Entender, cara, o mundo não vai acabar agora, né? Uhum. Então a gente. Tem muita lenha para queimar ainda, né, Thiago? Pois é, Muito cara. Então, saída. às vezes a gente perde algumas oportunidades aí que por uma questão de desespero, né? E eu falo isso por experiência, cara. A gente já compartilhou algumas histórias aqui, né? Uhum. Às vezes, caramba, a gente vê um resultado ruim, a gente quer se antecipar alguma coisa e, E às cara, é vezes você nem besteira. entende o caráter do resultado, né, Tiagão? Exato, Eu exatamente. lembro, eu lembro assim muito peculiar que em 2020, eu acho que foi 2020, a Suzano reportou assim, cara, um prejuízo bizarro, né? Uhum. E os preços das ações bombaram, né? E a pessoa, pô, mas o que aconteceu? Não, ela só reavaliou, ela tem o capital, que é a floresta, né? Ela tem os ativos dela, que são as florestas ali de pinheiro, vamos dizer assim. E, e pensa que ela avaliava ali cada metro quadrado, né, em um X, e ela reavaliou aquilo ali para 0,95x, né? E dá esse baita impacto, tá? Isso tudo é para trazer mais solidez para os resultados da empresa no futuro, né, Thiago? E mais É, transparência também para os investidores através dos demonstrativos, né? Então, ela reporta esse prejuízo e ela acaba, porque ela deveria reportar, porque houve realmente, é a mercado, né? Essa redução esse impairment que fala, tá? Então, esse impairment, ele é a mercado. Então, o que você acaba tendo ali é um benefício tributário para próximos lucros, né? Porque você reportou um prejuízo muito grande, você abre um espaço ali para ter um lucro que não seja tributado ali dentro, por exemplo. com certeza. E é isso, né, Tiago? Acho que um jeito que o gestor consegue agregar valor, eu acho que uma boa parte do valor que o gestor agrega é esse olhar, né? Além de técnico, né, Tiago? É um olhar sem emoção, né? Porque É, existem os vieses comportamentais cognitivos, que que todo mundo sabe que tem, né? Então, o que é o viés cognitivo? É algo que está enraizado aí no seu irracional, né? No seu subconsciente, coisas. É como tá andando numa floresta e ouvir um rugido de um tigre, né, ô Thiago? E você sair correndo, né? Então, esse é um viés claro. cognitivo, tá? Ou você vê um monte de gente saindo correndo do cinema, você não vai entrar, né? Então, esses são vieses, e às vezes isso é um medo irracional, né? O pessoal tá saindo correndo ali só porque é uma gincana e, na verdade, estão dando dinheiro ali dentro e você perdeu uma baita uma oportunidade. Obviamente isso não vai acontecer, né? Mas acho que você ter como olhar, alguém olhando, né? Ao invés de só sair correndo de bate-pronto, analisar a situação,
uma maneira técnica e sem emoção. Eu acrescento mais uma vantagem, Marcelo, aqui, que é aí, cara, é ter esse bate-papo aqui, né? Ter essa Uhum. visão sua, às vezes aqui eu de alguma maneira também tá contribuindo, né, para quem tá ouvindo aqui, porque às vezes a gente é aquela coisa, a gente sabe que na internet a gente é refém de um algoritmo, né? Então, Uhum. se a gente escuta uma opinião, escuta uma segunda opinião A semelhante à terceira já primeira, vem. você já foi fisgado pelo algoritmo. Provavelmente a terceira opinião que você vai ouvir vai ser semelhante às duas primeiras, né? Uhum. Então é por isso que é importante a gente, eu acrescento isso, né? Você ter alguém ali sem o viés, né? Como você falou, né? Sem a emoção, tal. E Uhum. também tendo essa possibilidade, né? Uma outra visão fora aí, né? Dessa da manada, vamos dizer assim. Isso aí acrescenta muito aí, Marcelo. Os Isso daí assuntos faz também diferença, cara. estão muito politizados, né, Tiagão? Então, pô, daí o governo dos Estados Unidos é de esquerda, os caras começam a olhar tudo, né? Então eu vou falar mal daquele governo, vou falar que o Biden que foi fraco. Cara, não, tipo, vamos. Tem tudo um racional por trás aí, e a ideia é a gente conseguir olhar isso e transmitir sempre que for necessário, né, Tiago? De uma maneira transparente, né? Eu acho que é importante, mesmo que as pessoas não concordem comigo, né, nossos clientes, nossos investidores, eu acho que é importante você entender como o teu gestor pensa, né? Porque ele está tomando a decisão ali na ponta, a gente não é obrigado a concordar em tudo, né, Thiago? Mas no final das contas, tô olhando aqui na ponta e você entender minha cabeça, entender como que eu olho os investimentos, os resultados, né? Eu acho que isso faz total diferença aí na hora de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né, Thiago? Então, você acaba. Acho que eu costumo falar que quanto mais você me entende, né, quanto mais o meu investidor ali me entende, mais eu consigo gerar valor para ele, né? Porque daí a Uhum. gente consegue ir além. Até aqui, Marcelo, fazendo uma conexão com aquilo que a gente estava falando lá no início, lá, né? A gente falou um pouco de Uhum. política e tal. Quando a gente começa a falar de economia, não tem muito como fugir disso, né? E é uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, né? Eu falei, cara, não tem problema a gente discutir política, né? Na verdade, isso é positivo, mas a gente tem que aprender a discutir, né? Uhum. Aí é entrar ali num debate, né? Numa conversa, tal, expor os argumentos, saber ouvir, né, o outro lado, aquilo que a gente não concorda, isso faz parte do amadurecimento. Mas assim, cara, quando se trata de investimento, cara, a gente não pode ficar comprando essas narrativas, cara, porque o. Pode vestir bandeira nenhuma, né? Não pode ter clubismo, né, Thiago? Não, cara, pô, não tem como, cara. A gente tem que. É por isso que eu falo assim, cara, investir, investimento, na verdade, é muito mais um exercício de sobrevivência do que de ganhar dinheiro, né? Cara, você tem que sobreviver, não importa o cenário. O jogo é esse. Então Thiagão, você pra falou gente tudo. realmente, pra gente realmente assim chegar lá lá na frente, né, pô, caramba, consegui sobreviver, tenho o patrimônio aqui que me dá uma certa segurança e agora vamos tocar a vida, né? Vamos desfrutar, né? Mas cara, nesse caminho, como eu falei, é válido a discussão, é válido, né? Porque eu penso que isso faz parte do amadurecimento de uma sociedade, mas a gente não pode misturar isso com nossos investimentos, com as nossas, vamos dizer assim, com o nosso bolso aí, né? Tiagão, você falou tudo, cara. Bom, primeiro que eu nunca tive aí político de estimação, tá? Então, se eu tiver que falar mal, eu falo. Se eu tiver que falar bem, eu falo também. E segundo, eu acho que o recado mais importante aí, né, Thiago, é que quando a gente fala de alocação estratégica, e eu falo isso muito para os nossos clientes, né, para os nossos investidores, é que a alocação estratégica é a alocação que é adequada para o perfil do cliente, tá, para os objetivos dele, para o momento financeiro, para o nível de conhecimento dele, tá? E adequada ao cenário macroeconômico, mas sem saber o que vai acontecer no curto prazo. Então, e isso está envolvendo presidente A, B e C, tá envolvendo pô, uma bomba,
mais forte lá na Ucrânia, né? Deus queira que não, mas, enfim, eu tenho que estar preparado para tudo isso, né, Thiago? E eu não posso fazer os investimentos dos nossos clientes aí tendo um clubismo, né? Então, o que a gente faz aqui é tendo uma carteira diversificada, que a gente consegue deitar e dormir dentro de qualquer cenário, né? Obviamente, se os fundamentos começam a mudar, né? A nossa alocação estratégica ela pode mudar também, né? Então, isso aí não para sempre, tá? Mas, de novo, qualquer presidente que entrar aí, nossa carteira vai continuar igual, viu, Thiago? Você fica tranquilo. A não ser que venha uma oportunidade muito forte de dólar, alguma coisa assim, a gente acaba tendo uma alocação tática daí e pegando, né? Mas provavelmente no futuro a gente volta para essa alocação estratégica. Ah, com certeza. É dançar conforme a música aí, né, cara? Dançar conforme a música. É. Tiagão, batemos 40 minutos aqui, cara. Vamos encerrar hoje? Vamos, cara. Falamos bastante coisa aqui já. Agradecer quem veio, né, Thiago? Não sei, hoje a gente esqueceu de novo de passar a vinhetinha aqui, ó. Mas quem chegou até aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, comenta aí, manda pro tio que tem interesse em investimentos, manda pra tia que tá cabelo em pé ali com a inflação, né? Com o preço da gasolina, da carne, enfim. E é isso, pessoal. Pro primo que tá todo comprado lá em Bitcoin, lá, tomando calor lá. Pro primo que só compra Bitcoin, né? O primo de 17 anos, né? Tem R$ 200, mas é R$ 200 em Bitcoin. Exato. Né? Tiagão, é isso. Então, agradecer uma audiência aí mais uma vez. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.